Brasil. Hoje a gente está aqui num dia especial, Dia Mundial dos Oceanos, para falar de um tema muito legal, já que a gente é parte de uma associação de resíduos. Hoje a gente vai falar de onde que vem o lixo que vai para o mar, né? A gente sempre fala sobre os plásticos nos oceanos e aí às vezes ainda fica difícil de fazer uma conexão mostrando que o lixo vem de outros lugares, não exatamente só ali da praia, dos banhistas ou da área mais próxima ao redor. Para quem não conhece ainda, eu vou falar rapidinho do que se trata o nosso grupo. A Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ela existe para juntar as pessoas do setor dos resíduos, para discutir sobre as inovações, tecnologias, para trazer trabalhos da área acadêmica, enfim, o pessoal do mundo inteiro que atua no mercado de resíduos sólidos. E desde 2013 foi formado o grupo de jovens profissionais da ISVA, que está espalhado em mais de 50 países pelo mundo, que tem o papel de também levar, disseminar, né, a palavra do setor de resíduos, de sustentabilidade e tendo como a nossa função de promover eventos como esse, de trazer o jovem profissional que atua na área, mostrando o que tem de novo, mostrando os trabalhos, organizando eventos para falar sobre assuntos do setor, enfim, né, trabalhos de educação ambiental, esse que é o nosso papel aqui. E criando uma rede, né, para quem é da área. Então, para quem ainda não conhece, pode seguir lá as nossas redes, o Facebook, o ISVA Young Professionals Group Brasil, tem o nosso Instagram, o ISVA YPG Brasil, também podem seguir, porque lá a gente sempre divulga os eventos, não só os que a gente faz, mas também os eventos da área que a gente acaba divulgando. E eu queria aqui fazer já um agradecimento à Abrelp. Bom, eu ia falar da Abrelp. Por que aparece a Abrelp aqui? Tanto aparece a Abrelp nos nossos eventos, né? A Abrelp, ela é membro nacional da ISVA no Brasil, então, enquanto membro, ela é a nossa primeira apoiadora e parceira, ela está sempre de casa aberta para a gente, ela ajuda a gente nos nossos eventos, a gente faz evento em conjunto, ela ajuda aqui com o Zoom, por exemplo, e tem bastante gente que trabalha na Abrelp que também faz parte do grupo de jovens profissionais, então por isso que a Abrelp sempre está aqui com a gente. Desde já agradeço, vou parar de falar aqui, vou apresentar as meninas, quer dizer, desculpa, eu esqueci, a gente vai ter uma coisa nova, nunca teve antes. Hoje, para quem não sabe, vai ter um sorteio de um livro lindo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, para quem ainda não está sabendo, como que vai funcionar esse sorteio? A gente vai fazer no final aqui da nossa live, mas para isso tem que ir lá no Instagram da Abrelp e tem que ir no Instagram também da Areia Limpa. É uma operação, chama Operação Areia Limpa, que também tem a ver com o que as meninas vão falar. Acho que elas vão dar só uma leve pitadinha aí do que significa essa Operação Areia Limpa. Mas assim, vocês precisam curtir esses dois perfis no Instagram e no Instagram da Abrelp fazer um comentário lá, pode marcar alguém, tá bom? E aí automaticamente vai estar na lista para poder ser sorteado aqui no final, tá bom? Deixa eu parar de falar que a gente já perdeu muito tempo. Gabriela e Fernanda, as duas trabalham na Abrelp, estão diretamente ligadas a este projeto lindo e vão contar aqui pra gente, tá bom? Podem começar, meninas. Gabi? Legal, Paty. Obrigada. Depois desse susto da migração aí, que nós tivemos que fazer o Se Vira nos 30, mas deu certo. E eu acho que isso traz... Habilita, vamos ver se aparece. Pronto. Acho que agora... Vai sujar minha tela, hein, por favor. Vai sujar, enfim. Bom, bem-vindos de novo. Se a gente pudesse servir café, fazer um happy hour, mas coisas do mundo online. Bom, o motivo da gente estar aqui hoje é para falar um pouquinho do projeto que tinha esse nome comprido, mas acabou sendo encurtado. A Fernanda vai até pontuar o momento que isso aconteceu. Pode passar, Fê. E quem esteve, né, envolvido, a Abrelp, eu sei que uma boa parte de vocês conhece, a Agência de Proteção Ambiental da Suécia e a Prefeitura de Santos, que foi a recipiente, mas que trabalhou também, pôs a mão na massa para o bem do projeto. Vai lá, Fer. E algumas organizações que acabaram orbitando,
que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, como a Paty já apresentou, a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e o próprio Ministério do Meio Ambiente. Pode passar. Objetivos, né? Então, o nosso propósito, enquanto Abrelp, para levar adiante um projeto de combate ao lixo no mar, tinha esse quesito de prevenção. E prevenção é olhar onde o sistema de gestão de resíduos sólidos está falhando, onde tem os pontos críticos de escape, o que escapa. Então, a gente tinha a premissa de descobrir de onde vinha o lixo que vai para o mar, essa era a principal pergunta do projeto, e para isso, trabalhar direto com a prefeitura, que é a titular, né, da gestão de limpeza pública, e envolver toda a organização civil que, porventura, estivesse trabalhando com o tema, até para respeitar essas trajetórias, né? A gente chega num local e começa, né, as investigações, os pitacos, mas, na verdade, tinha que ouvir primeiro quem já estava há muitos anos trabalhando com isso e, na verdade, agregar o nosso conhecimento, né? Foi uma intervenção mais propositiva. Aí vocês vão ver isso ao longo da caminhada. Pode passar. Bom, tivemos então essa trajetória, né? Foram 7 paradas aí na nossa linha do tempo. Pode ir, Fer. Para começar aí, pode passar. O panorama nacional, então, a primeira coisa, entender o que já estava sendo feito no Brasil em termos de prevenção ao lixo no mar. E na época, esse relatório foi feito em meados de 2018, nada, né, no quesito prevenção. Muitas investigações, muita produção acadêmica de olhar os impactos dos resíduos nas camadas, né, nas zonas marinhas, na biota, mas nada que olhasse para a gestão de resíduos. Então, para a gente isso já foi, né, aquele frio na barriga de explorar esse nicho. E também muitos mutirões de limpeza, sociedade civil bem engajada, mas sempre naquela coisa das ações espontâneas, né? Então, a gente também queria aprender com isso, mas olhar de outra forma. Pode passar. Do panorama nacional, nós passamos, então, para o diagnóstico local. E aí, nesse diagnóstico local, olhar nas minúcias, né? O que a cidade já tinha de serviço de limpeza pública, então olhar o coleta porta a porta, coleta seletiva, os números desses 2 tipos de coleta, a infraestrutura disponibilizada para o cidadão, para o grande gerador, como isso era comunicado, qual a frequência, a própria distribuição da população. Então, para quem não conhece Santos, 99% da população está na ilha, né, na parte insular, sendo que a parte insular é 15% do território. E os outros 85% de território, você tem 1% da população. Mas é porque a grande maioria vive aqui e poucas pessoas vivem lá e é uma área muito protegida, né? Tem a Serra do Mar, enfim, pode passar. Desse diagnóstico local, nós então, tivemos esse levantamento. Santos tem um catatreco, né, que são os volumosos, a coleta até por recicletas, que a prefeitura disponibilizou para a ONG Sem Fronteira, a limpeza de praia, que acontece 2 vezes, às vezes até 3 vezes no mesmo dia em alta temporada, as centrais de segregação. Santos é uma das cidades com o conjunto de serviços de limpeza mais completos do Brasil, tá? Coleta todos os dias porta a porta, exceto domingo. Então, o cidadão, ele quase não convive, né, com resíduo dentro de casa. Você tem todo o sistema que acaba dando essa comodidade, mas... Pode passar, Fer. A gente tem a pergunta, né, de onde vem o lixo que vai para o mar? Com um sistema tão completo, com uma cidade tão organizada, como que nós temos imagens como essa? Essas imagens, elas são daqui, elas não são... da Tailândia, da Indonésia, né, das ilhas de plástico, enfim. Essas imagens, elas foram feitas em Santos, e isso acontece, infelizmente. Pode passar. Bom, e aí, com essa pergunta e com a necessidade de respondê-la, nós fomos para o que nós identificamos como os hotspots, que são as áreas críticas de escape de resíduos. Pode passar. Como que nós fizemos isso? Né? Então, além de ouvir
as ONGs que já atuavam aqui, além de ouvir a prefeitura, nós fomos a campo. Nós olhamos a estrutura urbana, as áreas de ocupação irregular, frequentamos a praia, isso não foi nenhum sacrifício, olhamos os canais de drenagem, enfim, fomos nos pontos como detetives seguindo a pista dada pelos agentes locais, né? Pode passar. E aí elegemos 3 pontos críticos, começando pelas palafitas. Bom, eu não sei se isso é um problema do santista, mas o santista, ele olha para a parte insular, ele vê a cabeça de um cavalo, tá? Se vocês não estiverem vendo, problema de vocês. Mas aqui, na nuca do cavalo, né, na crina, em amarelo, nós temos as comunidades de palafitas, nós elegemos 4, que são as maiores, as identificáveis, e dentre elas, nós temos aí a maior da América Latina, que é o dique da Vila Gilda. Pode passar. E nós fomos nesses locais. Essa é uma foto tirada lá, se eu não me engano, essa aqui é no Jardim São Manuel. Pode passar. Bom, não basta só olhar e se impactar com as imagens e olhar toda essa quantidade de resíduos domiciliares, que fica claro, né, para nós que somos do setor. Não adianta olhar e já dizer, nossa, é daqui que sai, com certeza o que chega na orla sai daqui. Assim, tem que olhar um pouco os dados. Então, nós fizemos o levantamento, né? São 23 mil habitantes pelo censo oficial, e isso corresponde a 5% da população, mas os não oficiais podem chegar a 10% da população de Santos vivendo em áreas de ocupação irregular, né? Então, nós estamos falando aí de quase 40 mil pessoas, isso é muita coisa. Essas comunidades, elas não estão mapeadas. Então, você abre o plano de zoneamento da cidade, você tem, por exemplo, o bairro Alemoa. Mas existe a comunidade Vila Alemoa, que cresceu às margens do bairro, cresceu em cima da água, em barracos em cima de estacas, que são as palafitas, e que não está mapeado. Por quê? Num dia você tem ali 30 barracos, no dia seguinte você tem 15, no outro dia você já foi para 50. Essas comunidades, elas mutam conforme existe um próprio mercado imobiliário, né? Se a gente for classificar assim, de pessoas interessadas, pessoas que conseguem uma qualidade de vida, uma oportunidade melhor e vão para casas de alvenaria, em bairros, né, oficiais, e tem pessoas que estão chegando e precisam e querem ficar ali por um tempo. Então, é bem uma zona de transição, bastante gente vivendo ali. A coleta porta a porta, ela não anda em cima de uma passarela mal construída para coletar o resíduo do barraco da ponta, que está a 1 quilômetro da via oficial. Então, não tem coleta porta a porta. E, ainda por cima, aqui em Santos, né, na ilha, nós temos regime de marés. Ou seja, a maré ela sobe, abraça a ilha 2 vezes por dia, e nesse abraçar, ela sobe o nível nessas comunidades, e é quando as pessoas jogam o resíduo domiciliar, que não tem uma coleta porta a porta, elas também não têm noção, né, disso, do impacto disso, acabam jogando pela janela, e esse resíduo dá a volta. Quando ele não para na vegetação de manguezal, ele é despejado na orla da praia, e ali fica, ou vai para o oceano, mas a grande maioria, pelas correntes oceânicas, acaba indo para a orla. A gente também tomou cuidado de estudar isso. Essas são as 4 comunidades, né, em amarelo, então vocês veem como elas estão muito ligadas a bairros oficiais, mas elas destruíram áreas de manguezal e estão por cima da água. Pode passar. Bom, esse foi o ponto 1, ponto mais crítico para nós. O segundo ponto são os canais de drenagem. Santos tem 15 canais, metade deles desemboca direto na orla e a outra metade no estuário, ou seja, vai para a água de qualquer jeito. O que são esses canais? Drenagem pluvial, drenagem da malha urbana. Deu aquela chuvarada, tudo que tiver perto de um bueiro, mesmo que esteja a 5 quadras de um canal, e quem conhece Santos sabe que os canais são abertos, acaba indo parar no canal e ele desemboca na orla, né? Ainda mais quando tem uma chuva forte, as comportas elas não seguram, elas têm a função de deixar a água vazar. E aí, nesse vazar, acaba levando todo o lixo. Pode ir. O terceiro ponto, aqui tem umas fotos, né?
Então, isso é um dia corriqueiro, depois de uma chuva, acumulou isso, logo mais as comportas são abertas e isso acaba indo para a praia. Tem uma caixinha de bulova. Vocês acham que a gente não foi lá pegar para ver se tinha alguma coisa, né? Não tinha. Tudo bem, pode passar. E aí, para vocês terem uma noção mais clara também, o canal, olha só, ele desemboca direto na orla, né? A comporta, ela tá aqui um pouquinho mais para a calçada. E aqui dessa vista, vocês também podem observar a organização, a geografia da praia, né? Que tem todo um respeito ali às zonas na faixa de areia para cada tipo de uso. Pode passar. E aí, enfim, nós fomos para a praia. A Praia de Santos é dividida em 7 denominações, mas cortada por 6 canais, porque o 7º, ele fica mais perto do Canal do Porto. Pode passar. Então, foi feita essa investigação também na praia e, assim, infelizmente, por conta já de vários fatores, de maré, ressaca, furto, nós não temos lixeiras nas áreas intermediárias da areia. Nós só temos contentores já próximo da calçada para sair da praia. Isso não seria um problema se não fosse todo um comportamento humano, né? Fizemos um estudo antropológico que um dia não, na verdade a gente fala mais para frente quando ele vai ser apresentado, para até entender esse comportamento humano. E não teria problema se a faixa de areia fosse sempre curta, né? Então, quem frequenta as praias do canal 5 e 6, é bem suave você levar o seu lixo que você consumir até o contentor. Agora, se você for para a praia do canal 1, do canal 2, você vai ter que andar uns 200 metros na areia quente para levar o seu palito de picolé, a sua palha do milho. Isso não acontece, né? Eu acho que com quem é mais engajado, sim. Mas quem está ali nas condições, já tomou umas 3 caipirinhas, é bem difícil contar com essa boa vontade. E aí acaba acontecendo isso, esse acúmulo, que espera muitas vezes o dia virar para vir o caminhão e fazer a coleta. Mas aí, entre o momento que isso ficou depositado e o caminhão, muita coisa já acabou voando para a areia e para o mar. Pode passar. E aí, para resumir, olhando aqui para a parte insular, nós fizemos esse estudo de hidrodinâmica, né, das marés. Sabemos, então, as correntes, né, essa corrente de retorno que acaba levando todo o resíduo que saiu das palafitas e do estuário para a orla, né, para a faixa de areia e a trajetória dele. Ali em cima, nós tomamos o cuidado de fazer uma coleta também numa parcela de manguezal, eu vou mostrar, até para ver o perfil de resíduo gerado ali e depois comparar com o perfil encontrado na faixa de areia. E vocês podem ver que todo esse resíduo aqui que contorna a ilustração foi coletado na areia, muito parecido com o que é visto nas comunidades. E convenhamos também, ninguém leva uma tomada para a praia, né? E também não leva, escova de dente eu até não duvido, mas enfim, tem outros itens que a gente pode questionar se eles foram levados para a praia. Pode passar. Passamos então para a fase de tentar entender as fontes, ok, mas o que vai parar, o que as pessoas descartam de forma inadequada. Então, entender essa composição, entender a característica, a conectividade. Eu acho que a imagem anterior já mostra essa conectividade, ela é muito clara, né? Principalmente entre as comunidades e a orla da praia, e por incrível que pareça, esses 2 pontos, eles não se encontram nunca, tá? Então, as pessoas das comunidades de palafitas raramente frequentam a praia. Questões socioeconômicas, essas pessoas geralmente trabalham de fim de semana, estão ali na lida, e é muito difícil que elas desfrutem da praia. A praia geralmente é para quem é da parte mais para frente da ilha. Então, não tem essa empatia e não tem essa relação causa-efeito, né, que a gente queria muito que ficasse evidente. Pode passar. E aí nós fizemos esse estudo da composição dos materiais. Pessoal, 2 anos de estudo para falar em alguns minutos é um desafio, mas todos os relatórios estão à disposição para download na nossa plataforma. Bom, fomos fazer então
pesquisas, uma nas comunidades de palafitas e outra na orla. Pode passar. Bom, fizemos coletas. E assim, nós não recomendamos, para fins de pesquisa e de entender a problemática do lixo no mar, ainda mais o resíduo vindo de fontes terrestres, não recomendamos por peso. Eu sei que vocês vão olhar e vão falar, nossa, a pessoa passou 5 anos separando. Quase isso. Foi um trabalho intenso, um trabalho duro. Fazer o mutirão é molezinha perto de fazer a triagem, a contagem, a caracterização do que é coletado, tá? Os mutirões geralmente fazem uma pesagem por tipo, registrou, colocou na calçada, ó, o caminhão leva embora. Para o nosso caso, foi levar isso para o ambiente interno ou mesmo no próprio local adaptado e fazer essa contagem. Por peso, qual é o problema? Muitas vezes um material orgânico coletado, ele pesa muito mais do que o plástico. O plástico é leve, via de regra. Aí você vai lá na planilha e fala, nossa, 70% da nossa coleta era orgânico. E você vai achar que não tem problema nisso. Quando, na verdade, às vezes foi só uma ripa de madeira. E aí você tinha 5.000 pedaços de plástico. O que vocês acham que tem mais problema? O orgânico ou o plástico todo fragmentado no local? Então, para nós, tem que ser feita a contagem dos itens, porque isso evidencia o tipo de material que está ali. Pode passar. Bom, como nós fizemos também a contagem e a caracterização, né? Tem esse índice internacional, CCI, Coastal Clean Index. Fizemos o total de itens, aqui no caso plástico e isopor, que são os mais problemáticos, divididos pela área do transecto pesquisado, ou da parcela, vezes o K, que nós consideramos como 2. E aí dá esse índice, pode passar. Tudo isso bem explicadinho no relatório. Esse é o quadradinho que nós definimos num fragmento de mangue no Jardim São Manuel, 10 por 10, o que dá 100 metros quadrados. Deixa eu passar. E aí, foram mais de 5.000 itens, numa área de 10 por 10, o que é extremamente sujo em todos os índices, no índice geral, que contabiliza todos os itens, ou no CCI, que é só plástico e isopor. E uma porcentagem aí de 60% de plástico, e vejam a diferença, numa área de mangue, você poderia ter muita matéria orgânica, mas na contagem dos itens, olha como a madeira ficou baixa, né? Ainda mais na comunidade de palafitas, eles têm toda uma arquitetura de troca das estruturas, enfim, e isso poderia ter sido bem maior se tivesse sido pesado. Então, foi contabilizado unidade por unidade. Pode passar. Eu acho que tem foto. Muitos calçados, muitas roupas, muitos brinquedos, muita coisa. Eu acho que esse tipo de pesquisa também dá pauta para a gente discutir atuação até de prefeituras e de organizações não governamentais, de doação, né? Muitas vezes essas comunidades, elas nem estão precisando tanto de tanta roupa, tanto brinquedo, tanto calçado, elas precisam de comida, precisam de emprego, precisam de uma assistência social. E aí vem essa enxurrada de coisas, né, dessa caridade, e o que acontece lá é que as pessoas acabam jogando no mangue. Porque elas não precisam, elas não querem, ou se isso chega toda semana, elas vão ficar guardando, elas acabam despejando. Então, isso também dá sinal para a gente pensar e repensar essas políticas, essas intervenções de caridade. Pode passar. O pessoal da Ecofaxina que fez para a gente essa parte da pesquisa. E aqui também só mais algumas fotos. A parcela, você não via a camada orgânica no chão. Não via. E o pessoal só saiu de lá quando a parcela estava limpa. Ela parecia aquelas imagens de satélite, né? Que você tem um ponto desmatado no meio da Amazônia. Era quase isso. Era um quadradinho limpo, numa área enorme, toda coberta de plástico, isopor, porta de geladeira, capacete de moto, tudo que vocês possam imaginar tinha ali. Pode passar. E aí, das palafitas, nós fomos para a praia. Bom, na praia, nós definimos um transecto
né? Então, é uma área que tem mais liberdade, sempre com uma largura de 10 metros e do ponto onde a areia começa, da calçada, até o avanço da maré baixa. Em cada um dos canais foram escolhidos pontos aleatórios, mas registrados para a gente ter isso direitinho. Pode passar. E aqui são os dados, né? Bem sumarizados. Então, você tem a Praia do José Menino, eu diria até aqui a Pompeia, que pode chegar a quase 300 metros de comprimento, comparado com a Aparecida 118, né? Menos da metade. Você tem uma variação de faixa de areia muito grande, uma variação de concentração de itens. Então, vocês podem olhar que a Praia do Imbaré é a que mais concentra material, porque é justamente as correntes de retorno, né? Onde elas depositam material, sempre nas praias do meio. Você tem as pontas com menor quantidade de resíduos, plástico, o índice geral vai do moderado ao sujo, mas se a gente olha só plástico e isopor, ele pode ir de limpo a moderado. Por quê? O índice geral considera bituca de cigarro. O CCI não considera bituca de cigarro. Bituca é um problema na orla da praia, mas não é um problema no manguezal. Então, por isso foi, de novo, um trabalhão, mas importante fazer no ponto em que a gente considera como a maior fonte, mas também no outro ponto, que recebe, mas também é gerador ao mesmo tempo. Pode passar. Alguns dos itens encontrados, sempre tomando esse cuidado de contabilizar, um trabalhão, né? Assim, 50% dos itens num total são esses fragmentos de plástico rígido, que você não consegue muitas vezes identificar se era um Tupperware, se era uma motoca de criança, se era, enfim, uma tampa. Eles ficam descaracterizados só desse tempo que eles levam para circular. E de isopor, eu quero até chamar a atenção que a gente encontra 2 tipos de isopor. Esse isopor, que é a embalagem de compra online, então você compra um fogão, uma geladeira, alguma coisa que vem acomodada nesse isopor, que esfarela. E tem o isopor de quentinha, o isopor de delivery de comida, que é um outro isopor, que é o mais liso. Esse, ele se fragmenta em pedaços maiores. Esse aqui você chega nas bolinhas agregadas. É um horror de contar. Mas tem esses 2 tipos. Pode passar. Outros itens, e aqui eu quero chamar a atenção para essas tags plásticas de roupa. Isso aqui, no mar, desaparece. Mas isso aqui virou comida de peixe. Isso chega na areia e você não enxerga. E é muita coisa, e é muita quantidade. E ninguém fala sobre essas tags plásticas, mas fala do canudo. Canudo a gente quase não encontrou. Mas, em compensação, nós encontramos tags de plásticas de roupa, nós encontramos hastes flexíveis de cotonete aos montes, não encontramos também tantas tampinhas de PET. Enfim, tem outros resíduos que, se a gente parte para o detalhe da contagem, eles aparecem. E aí, por isso que a gente reforça, precisa contar para conhecer. Senão, vira só estatística. Esses dados precisam virar ação, precisam virar política pública. Pode passar. Tem os fragmentos, mas também tem produtos inteiros. O que a gente encontra de calçado, a tomada que vocês já viram, itens de farmácia, medicamentos, pinos, os Eppendorfs, aos montes, enfim, pode passar. E aí, na comparação geral, então, essa barra à esquerda é a de manguezal, você tem plástico e isopor somados a mais de 90% da fração, né, da amostragem, e eles caem num nível que pode chegar até 60% na praia. De novo, por causa das bitucas. As bitucas entram em outros materiais e dão essa desbalanceada aí na soberania do plástico. Pode passar. Com todas essas informações, né? Então, nós identificamos os pontos falhos na gestão de resíduos. Olhamos de onde vêm as fontes principais, olhamos o que vai parar no mar. Partimos para um plano de ações com a prefeitura. Esse plano de ações, ele foi construído
junto com a municipalidade. Isso aqui não saiu de um especialista turco que veio uma vez só, tinha uma solução mágica e trouxe. Não. Isso aqui foi sentar com a prefeitura semanalmente e dizer, olha, o que é possível levar adiante? Eu poderia dizer que aqui a gente poderia colocar aqueles sugadores de água, podia trazer coisas mirabolantes, na verdade, não trazer, né? Só colocar no papel. Trazer que seria dificuldade. E a gente não queria isso, porque precisa ser uma solução construída localmente, para que ela perdure. Ela vire uma política municipal e não uma política de gestão. Isso para nós também era muito importante. E aí, fizemos esse plano, pode passar, e aqui é meu último slide, que eu passo, não é o penúltimo, a batuta para Fernanda. Fizemos o plano de ações olhando para as 3 fontes, pode passar. E, por fim, foram 8 ações, né? Todas essas ações construídas, como eu falei, todas de curto prazo, tá? Entendendo que as de longo prazo precisam ser construídas já com a nova gestão. Essa gestão atual já está há 8 anos na prefeitura, se encerra. Não temos um panorama, não sabemos nem tendências nem nada, mas que as de curto prazo realizadas já dão muito impacto positivo e abrem caminho para as de médio e longo prazo. Então, para nós, o essencial era abrir a avenida. Uma vez aberta, é a população daqui que precisa exigir. E a população daqui, mas também que o governo federal conheça e conhece o projeto de Santos. Nós tivemos a presença do ministro ano passado, ele fez a coleta de mangue conosco, ele viu a problemática. A partir daí, o governo federal publicou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Então, a gente tem essa sensação de dever cumprido, porque uma boa parte do que nós fizemos em Santos serviu de inspiração para as políticas nacionais. Eu vou ficar por aqui, eu vou passar a batuta para a Fernanda. Eu não sei se a Paty quer fazer alguma intervenção agora. Liga o seu microfone. Alguém te desligou? O Gabriel está controlando depois do episódio, né? Ele tá com medo. Aí que tivemos, gente, eu queria pedir desculpa, tá? A Lauren aí me confundiu, eu achando que a gente estava muito importante, que tinha até gente de outro país, talvez outro IPD para participar, só que não, era só uma brincadeira de mau gosto, né? Eu queria só fazer uma perguntinha. Tem 2 perguntas já, mas acho que dá para a gente falar depois. Mas eu só queria que você falasse, Gabi, o porquê de Santos. Por que Santos foi escolhida dentro de, sei lá, quantas mais de 300 aí, cidades costeiras que tem o Brasil? Eu tento não falar, mas vocês me forçam. Dizem por aí que é porque eu sou santista. Nasci, cresci, moro aqui, mas eu não sei. Eu tô achando que isso é intriga. Mas isso, enfim, tinha essa facilidade, óbvio, de eu estar aqui, mas tinha o ambiente político, né? O ex-secretário municipal de meio ambiente, Marcos Libório, ele abraçou completamente a causa, ele disponibilizou a equipe, o pessoal para ir em campo conosco. Sempre que precisamos da guarda municipal, ela também estava. Enfim, não extrapolou o âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. Conseguimos fazer até uma entrega para o prefeito. Enfim, essa liderança política foi fundamental. E para nós, Santos, também, no quesito ambiental, era tão desafiador que a gente pensou que se a gente conseguisse fazer alguma coisa em Santos, conseguiria em qualquer lugar dos 274 municípios costeiros. Aqui tem regime de maré, tem ocupação irregular, não é uma cidade pequena, 500 mil habitantes, tá? Santos é muito importante. Tem atividade portuária, turística, serviços, comércio, é quase um convite, né, para virem morar aqui. Mas tinha todas essas informações, essas características que ajudaram muito. Te deixaram muda de novo. Eu acho que alguém está querendo te derrubar. Peraí. Eu te ajudo, peraí. Acho que o problema
problema é comigo mesmo. Não querem que eu fale. Estão com medo do que eu tenho para falar. Eu não tenho nada para dizer assim que vá comprometer ninguém. Fê, vamos lá. Oi. Vou apresentar a Fernanda, ela vai falar a parte dela e depois a gente fala das outras perguntas, acho melhor. Eu tenho mais umas dúvidas aqui também para fazer para as meninas. E, gente, só para reforçar, vão mandando as perguntas aqui no chat que a gente vai ler assim que acabar. Vão falando também de onde vocês são aí, se temos mais conexões, espero que não tenha nenhuma conexão esquisita mais. Tá? E se ainda não foram lá curtir, compartilhar, enfim, compartilhar não, é colocar uma mensagem lá no Instagram da Abrelp, corre lá que ainda dá tempo. Assim que a Fernanda acabar, encerre e a gente vai fazer o sorteio do livro, tá bom? Então vamos lá, Fê, é contigo agora. E aliás, né, porque a gente está envolvida não, mas pensa num livro bonito esse. É muito bom, ele resume toda essa trajetória que a Gabriela teve um tremendo desafio de falar em poucos slides. Realmente é um projeto muito bonito, vale a pena, então corram lá, ainda dá tempo. Bom, então, como uma continuidade dessa etapa mais propositiva do projeto, a gente tem como uma inauguração dessa etapa o plano de ações, como a Gabriela colocou, e tivemos também na sequência a proposição de estratégia de comunicação e comportamento. E eu queria fazer um destaque importante, que não é de hoje que a Abrelp levanta a bandeira e mostra a necessidade de se trabalhar comunicação na gestão de resíduos. Nós, em parceria com um especialista, que realmente é muito parceiro nesses últimos anos de outros projetos, que é o Guilherme Turri, a gente já vem estudando o impacto da comunicação social na gestão de resíduos, comunicação social e engajamento na gestão de resíduos, e destacando o papel da comunicação não como a ponta do processo em que você cria ali uma campanha para mostrar um eventual novo serviço ou uma nova estrutura, mas sim como uma estrutura mesmo que sirva de base para todo o planejamento, para todo o desenvolvimento do projeto. Então, nós aí de alguns bons anos já estamos trabalhando a comunicação social em outros projetos e aqui não seria diferente. Para a gente falar sobre o combate ao lixo no mar, a gente não poderia deixar de lado o pilar da comunicação. Então, nesse sentido, como um relatório sequencial ao plano de ações, e de novo, vocês têm acesso a todos esses relatórios bem detalhados no nosso site, eu vou deixar o link no último slide. Então, nós propusemos as diretrizes de comunicação e transformação de comportamento de resíduos. Bom, o desenvolvimento desse relatório, ele contou basicamente com 3 principais insumos, que foram eles: uma análise técnica, então resgatando, explicou dos relatórios anteriores, nós visitamos novamente esse conteúdo para nos auxiliar a entender quais seriam os próximos passos dentro da proposta de comunicação e alguns elementos importantes, porque quando ela trouxe a identificação dos 3 hotspots, é importante a gente ter em mente que ações de comunicação e estratégias são diferentes, apesar de interconectadas, dentro dessas três fontes. Então, nós fizemos essa análise de prévios, que nos serviu como subsídio. E aí, entendendo a importância do engajamento, porque eu destaco, o nome do relatório é Transformação de Comportamento de Resíduos. Então, era inevitável a gente falar sobre a participação social, o destaque da importância da inteligência social. Então, entendendo a necessidade disso, nós tivemos ali alguns momentos de escuta no âmbito do projeto. Então, nessas 2 imagens aqui, vocês conseguem ver, elas ilustram alguns desses momentos. Do lado direito, nós temos essas conversas com os frequentadores de praia. Então, esses momentos de escuta, de entrevista, para entender justamente essa percepção, as demandas, os anseios, os comentários que são diversos. As pessoas gostam muito de falar, gostam muito de ser escutadas. E do lado esquerdo, nós temos um momento de escuta que aconteceu em uma das comunidades locais. E, novamente,
tudo que eles têm para nos dizer, as necessidades e as soluções que eles já têm postas em prática são muito importantes e muito enriquecedoras para esse processo de proposição de transformação. E por último, o último insumo que nós utilizamos foi a multidisciplinaridade. E aqui é inevitável a gente destacar a importância das outras áreas de conhecimento, das disciplinas comportamentais e outras bagagens que nos serviram como subsídio, como, por exemplo, a antropologia, né, que nos dá aí alguns elementos com relação a comportamento. Bom, e aí dentro desse relatório, dentro dessas propostas de ação de comunicação, nós definimos 3 diretrizes, 3 mentalidades que nos inspiraram na proposta dessas ações de comunicação. A primeira delas é: a conveniência prevalece sobre a consciência. Aí eu quero resgatar alguns elementos da fala da Gabriela para a gente refletir a respeito disso. Quando a gente fala a respeito da problemática no meio ambiente, de uma tampa de garrafa plástica, de uma haste de cotonete, ou mesmo de um canudo, quando a gente fala disso com uma comunidade, com uma fração da população que ainda lida com problemas estruturais, como o esgoto a céu aberto, ali correndo do lado das suas residências, isso parece ser muito distante, né? Assim, na ordem de prioridade, eu não vou olhar para a tampinha plástica que causa um dano na tartaruga, que está muito longe de mim. Né? Então, é o momento da gente entender a importância da conveniência. Né? Então, aí eu trago aqui um outro exemplo que a gente sempre usa, eu acho que ilustra bem essa questão, que é a gente se transportar para um dia ensolarado na praia. Meu Deus, tomara que isso aconteça logo. Esse isolamento vai ficar para depois, mas vamos nos transportar para um momento assim. Então, a gente pensa na praia, um dia ensolarado, um pai com 3 crianças ali na praia. Então, os seus filhos estão ali brincando, e à medida que o dia vai passando, eles vão ali reservando plástica com o lixo que vai sendo produzido. Fim de tarde, vem aquela nuvem carregada, a gente sabe que vai chover. E esse pai com essas crianças tem que se mandar dali, né? Ele vai lembrar da sacolinha plástica com lixo, ou ele vai pensar nas 3 crianças que ele tem que dar conta, na bolsa que ele tem que levar, na cadeira de praia? E aí eu resgato uma fala da Gabriela: a lixeira está longe da praia que ele está. Então ele teria que ir até o calçadão para jogar essa sacola. Então, esse é o momento que a conveniência prevaleceu sobre a consciência. E aí isso nos mostra as barreiras diárias na nossa lida com os resíduos, que colocam alguns desafios e que a consciência acaba ficando em segundo plano, né? E aí, uma segunda mentalidade é: fazer minha parte é sacrifício, fazer parte é benefício. Então, a mudança de um hábito individual, ela exige disciplina, exige perseverança, ela é trabalhosa para mudar, né? Dizem aí que a gente precisa de um certo tempo para absorver uma certa mudança de hábito, né? Ao passo que quando a gente olha para uma mudança que é coletiva, então eu vejo meu vizinho, eu vejo todos os meus vizinhos mudando o seu comportamento, ou seja, isso faz parte de um coletivo, aí isso se torna um benefício, é bom fazer parte disso e, de fato, causa alguma mudança que seja efetiva. E aí, por fim, a nossa última mentalidade que inspirou a proposta das ações de comunicação é: o lúdico pode ser mais eficiente que o punitivo. Então, seja na pedagogia ou nas áreas de comportamento, o sistema punitivo ele sempre vai exigir a existência de um sujeito e de um observador. Esse observador ele atua como o agente punitivo, né? Isso vai ser violado e a gente vai tomar aquela atitude errada e o erro vai estar ali pronto, né? Mas se a gente olhar por outro lado, o lúdico, o que envolve diversão, e aí no nosso relatório a gente descreve algumas possibilidades nesse aspecto, isso se torna diferente, é uma experiência diferente. E aí a gente traz como uma conclusão dessa mentalidade que brincar é mais legal do que seguir regras. Então, a gente pensar nessa mudança de comportamento aliada também à diversão. E isso pode causar mudanças que sejam, de fato, mais eficientes do que um sistema punitivo, né? Bom, e aí como um último relatório produzido no âmbito dessa etapa mais propositiva do projeto, nós tivemos o relatório de monitoramento
de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro. E esse monitoramento, ele encerrou esse ciclo com uma abordagem conceitual de uma proposta metodológica que levou em consideração o engajamento social, e de novo eu destaco isso, como foi dito ao longo da fala a respeito do relatório de comunicação, a gente identificou a necessidade do engajamento social para a proposta de transformação. E esse relatório ele é composto por 3 etapas. A primeira foi uma revisão bibliográfica, então nós avaliamos os estudos que já são feitos nesse sentido, os materiais que ele se propõe a avaliar, quais são as metodologias. E o interessante disso foi que nós constatamos, e aqui cabe destacar o papel da Unifesp, que foi a nossa parceira no desenvolvimento desse estudo, quase 40% das propostas avaliadas apontavam algum nível de engajamento social. A ciência cidadã como uma ferramenta, enfim, a escuta e a busca da solução dentro da própria sociedade, com essa demanda, né? Uma segunda etapa, e aí eu já vou entrar num detalhamento um pouco maior dessas partes, mas uma segunda etapa que então, nós identificamos atores-chave para discutir a prevenção e combate ao lixo no mar e promovemos com eles uma discussão participativa com uma participação que fosse de fato horizontal. Então, reuni-los em grupos, entender quais são as soluções que já são colocadas em prática. Então, essa foi a proposta do workshop fechado. E, por fim, a proposta de monitoramento, para a qual nós utilizamos referências internacionais que já são amplamente aplicadas. Bom, falando agora um pouquinho de cada uma dessas partes. O workshop participativo, o desenvolvimento dele contou com algumas perguntas que delinearam essa etapa de discussão. O primeiro bloco de perguntas, ele buscava avaliar o diagnóstico das metodologias de monitoramento. E aqui a gente diz que, nesse momento, os participantes foram convidados a sonhar, então a trazer o seu conhecimento em torno de 3 principais perguntas, que eram: o que eu quero monitorar, quais são os principais métodos desse monitoramento e o que pode ser feito de diferente com a participação da inovação. Então, aqui era uma chuva de ideias, né? Eles eram convidados mesmo a sonhar em diferentes grupos. Então, cada um dos grupos trabalhou com todas essas perguntas, então a gente conseguiu contemplar todos. E aí, no segundo momento, o bloco de perguntas buscava avaliar as metodologias para as regiões estuarinas. Então, aqui, entendendo as soluções que são regionais, o conhecimento desses atores com essas soluções que já são locais, que já são postas em prática. Então, perguntas como: quais as características, condições a serem consideradas para os métodos nas regiões estuarinas e em baías, quem pode monitorar, o que fazer com esse monitoramento. Então, todas as perguntas que nortearam a discussão a respeito das metodologias. Bom, e aí a proposta de monitoramento. Como eu disse, nós utilizamos materiais internacionais para a construção dessa proposta. Inclusive, como está colocado aqui do lado direito, em azul, essas diretrizes para o monitoramento e avaliação do plástico nos oceanos. Então, nos serviram de subsídio para a construção dessa proposta, e nós temos 3 principais elementos e questões que devem ser tidas em mente quando a gente tem a elaboração de uma proposta de monitoramento. Então, a primeira delas é: o que eu quero monitorar? Então, eu preciso definir a pergunta que vai ser respondida com o meu monitoramento. Qual a metodologia que eu vou adotar para fazer essa amostragem? Então, aí eu tenho alguns materiais que me servem como subsídio para isso, que me servem como base para essa construção. E, por fim, e de novo, resgatando agora para a gente fazer uma reflexão a respeito da fala da Gabriela, a planilha de identificação. Então, vocês percebem que aqui do lado esquerdo tem o Formulário Nacional de Multiplicidade. E aqui cabe destacar as ações de limpeza que já acontecem periodicamente, né? Então, é comum a gente ver ONGs e prefeituras realizando essas ações. Só que aqui no relatório, e como ela bem colocou, a nossa proposta era ir além desses mutirões de limpeza como uma ferramenta de educação ambiental, de comunicação, e que parasse ali na coleta, coloco no saquinho
saquinho plástico e deixo a coleta vir buscar. Então, a gente queria entender e dar o passo à frente, como ela colocou, com a avaliação desses materiais que são coletados. Com isso, é possível a gente criar um banco de dados. E aí, nesse sentido, entendendo a importância e dentro das ações que já vêm sido postas em prática pelo Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos, no âmbito do Programa de Combate ao Lixo no Mar, a formulação dessa planilha que traz aí as diferentes categorias dos materiais que a gente pode encontrar nesses mutirões, e que nós temos um site, também podemos disponibilizar para ter acesso às explicações detalhadas, mas enfim, a partir desse formulário, eles conseguem realizar um monitoramento das ações que são feitas pelo Brasil afora e, enfim, com a possibilidade da criação de um banco de dados. Bom, e aí aqui essa foto ilustra o que a Gabriela comentou da ação que nós tivemos em março do ano passado, que foi o lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, e que tivemos a participação do ministro, e foi numa ação de limpeza, né? Então, num espaço pequeno ali, num tempo curto, a quantidade de material que nós coletamos, assim, de novo, era difícil ver a camada orgânica por baixo, era muito resíduo acumulado, e foi justamente o dia do lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Então, mais uma vez, a gente viu o impacto do projeto, que já ganhava escala e já atingia aí os níveis superiores. Bom, e aí chegamos no momento de ampliar. Então, como a Gabriela comentou, todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo do desenvolvimento do projeto em Santos, não fazia sentido parar por ali. A gente expandir, muita coisa importante para outros municípios também aderirem. Então, a gente decidiu ampliar, e o primeiro passo para isso foi verticalizar essa discussão com o nível federal. Então, foi quando a gente assinou um termo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. E para passar essa mensagem de uma forma mais direta e de uma forma mais simples, e também, como nós identificamos ao longo dos resultados do projeto, a importância de você avaliar também outros corpos hídricos e pensar na prevenção do acesso dos resíduos a esses ambientes também, nós mudamos o nome de Projeto de Assistência para a Prevenção e Combate ao Lixo no Mar e passamos a adotar essa marca que é mais rápida, que passa a mensagem de forma rápida, que foi Lixo Fora d'Água. E aí aqui, comentando um pouco da elaboração dessa logo, nós pensamos nas diferentes cores que remetem à água, né? E também as cores das duas principais entidades envolvidas na construção do projeto, que foi a Abrelp e a Agência de Proteção Ambiental da Suécia. Bom, e aí no âmbito desse acordo de cooperação que nós assinamos com o Ministério do Meio Ambiente, nós lançamos um edital para chamada de municípios para fazer parte de um processo similar ao que foi feito em Santos, não com esse detalhamento, porque nós nem teríamos tempo, com esse conhecimento possível propor ações que seriam incorporadas por esses municípios e que facilmente conseguiriam colocá-las em prática. Bom, lançamos esse edital em julho do ano passado, selecionamos municípios que seguiram alguns critérios, como, por exemplo, possuir plano de gestão integrada de resíduos, não contar com áreas de disposição inadequada, dentre outros. E os municípios participantes selecionados foram esses. Então, Bertioga, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, São Luís, do Maranhão, Rio de Janeiro, capital, Ipojuca, Pernambuco e Fortaleza, Ceará. Como parte dessa assistência técnica, nós realizamos visitas técnicas nesses municípios, e aí o objetivo disso seria definir aquele diagnóstico que nós comentamos que foi feito para Santos, mas agora com esse conhecimento, com planilhas elaboradas, esses municípios mesmo fariam esse diagnóstico, e nós fizemos uma visita para entender como era essa realidade local, destacar os diferentes aspectos. Então, às vezes, cidades muito próximas têm dinâmicas muito diferentes, e essas particularidades, elas são fundamentais para a proposta de mudanças. E aí,
antes de passar para o caminho à frente, nós identificamos um elemento nessas visitas que é comum a todos e que foi o que eu acabei de explicar no relatório de monitoramento, que é o banco de dados. É muito difícil e é muito trabalhoso, às vezes para equipes muito reduzidas das prefeituras, montarem esse banco de dados. E aí as nossas propostas, elas são também nesse sentido, auxiliar esses representantes municipais na criação e monitoramento desse banco de dados. E aí, antes de passar para o caminho à frente, eu acho que cabe destacar também, já dando alguns spoilers, que a gente aqui hoje vai dar alguns spoilers, a Gabriela acho que poderia comentar sobre as ações que já estão sendo feitas em Santos. A gente aproveitou aí o momento da pandemia, que traz informações riquíssimas, e aí acho que ela pode contar um pouco mais, porque ela foi a guerreira e acompanhou de perto isso tudo. Eu sobrevivi ao corona. Conta rapidinho, Gabi, pra gente. Para o pessoal entender, até para entender por que eles têm que curtir aquele outro perfil no Instagram para concorrer ao livro, não só o perfil da Abrelp. Bom. Só puxando para essa parte da pandemia, nós vimos nessa restrição, né, do acesso à Praia de Santos, a oportunidade de fazer uma pesquisa para identificar o que de fato continua chegando, né, pelas marés, a ausência de usuário, a ausência de comércio de alimentos e a ausência de limpeza, porque a prefeitura também paralisou o rastelamento e a varrição pelas margaridas e os coletores. Então, fizemos 4 coletas, todo mundo equipado, enfim, com todas as proteções. Fizemos uma em março, 27 de março, 24 de abril, 23 de abril, 25 de maio e 1º de junho. 2 em maré baixa e 2 em maré alta, para não ter briga. E um transecto que era muito próximo ao que foi feito lá em janeiro de 2019. E aí os dados estão sendo tratados ainda, muita coisa continua chegando, mas tem muita coisa interessante também, né? A gente chegou num ponto de debate, aquela questão peso versus contagem, mas também tem um novo componente que é caracterização. Não adianta você dizer 5 pedaços de espuma ou 3 pedaços de tecido. O que é esse tecido? Porque eu encontrei, por exemplo, uma cabeça de um bichinho de pelúcia. Será que não é legal a gente chegar num ponto de poder descrever isso? E isso entrar como perfil de consumo, perfil social, né? Na verdade, se a gente resume a categorias, a gente descaracteriza o que pode dar mais informação para a política pública, para melhorar saneamento, melhorar até as questões que eu comentei de caridade, enfim. O que tem chegado, né? E um pouco além das categorias. Então, essa parte da pandemia nos permitiu isso. E, só para pegar um exemplo, um indicadorzinho só, lá em janeiro de 2019, nós contamos no transecto cerca de 420 bitucas de cigarro. Na última coleta, semana passada, 1º de junho, nós contamos 4 bitucas. Então, assim, a bituca está diretamente relacionada a esse hábito do usuário de, infelizmente, considerar a areia da praia como um cinzeiro, né? Essa comodidade de, sentado na cadeira, ele apagar o cigarro e pensar, depois eu levo. Na verdade, o cigarro, a bituca vira um resíduo invisível. E a gente fez um estudo sobre isso também, que é o estudo de antropologia, que a gente vai apresentar, e eu já vou aqui escancarar logo, dia 19 de junho, tá? Provavelmente às 14 horas também, fiquem ligados na página da Abrelp, e a gente vai divulgar, vai ser a inauguração do estudo de antropologia visual e da Operação Areia Limpa, que veio, né, do nosso estudo de comunicação. A gente não pôde entrar, a Fer não pôde entrar nos detalhes, mas assim, não foi simplesmente fazer um relatório. A gente fez os pontos de escuta nas comunidades, então não era assim, montamos a tenda e todo mundo foi super afiado falar só de resíduo. Não, teve gente que parou para perguntar se ali estavam dando vacina, se estavam dando cesta básica, se era posto para
banco de currículo. Quer dizer, não foi as mil maravilhas em termos de, foram 100% redondinho coleta de informação de resíduos. Não, teve muita coisa legal, mas teve muita desinformação também para aquele momento. A gente foi tentando extrair sempre o melhor, né? E da praia, idem. Só você fazer uma pesquisa na praia e dizer que a prefeitura está envolvida, que aí vem aquele desfiar o terço, né? Do prefeito, do vereador, e está faltando leito de hospital para fulana de tal. Isso faz parte, a gente já está super acostumado, leva sim na flauta, mas tem que ter sempre aquele momento de olhar o núcleo, né, da informação que precisava para a gente fazer. Então, teve workshop, trouxemos designers, trouxemos pessoas de outras áreas do conhecimento para debater resíduos, um antropólogo. Quer dizer, a gente é bem louco, né? Começou a trazer todas as áreas, falavam, será que sai um caldo daqui? E saiu, né? Delicioso, de um piloto, né? A Operação Areia Limpa, de 3 meses de trabalho, com resultados maravilhosos para um piloto que foi uma tentativa em meio a um período chuvoso, com um calendário de eventos apertadíssimo aqui em Santos. Então, instalar um sistema de gestão de resíduos, quando você tem um evento que vai trazer 3.000 pessoas, enfim, a gente foi acomodando tudo isso e vai ser mote para uma apresentação à parte. Bastante spoiler, né? Então, guardem a data, dia 19. Bom, então, só recapitulando algumas coisas que a Gabriela acabou de comentar, só para a gente fazer esse fechamento. Junto com esses municípios que foram selecionados nesse edital, nós, então, fizemos essa etapa de diagnóstico com as visitas técnicas, com isso definimos um cenário base, e aí agora teremos um próximo encontro para discutir esses cenários base criados e definir planos de ações, enfim, seguir as etapas que nós seguimos com Santos, mas com essas ações já apropriadas pelos municípios. E aí, queria deixar um convite para vocês acessarem a página do site do projeto. Então, eu já tenho algumas perguntas aqui sobre as ações que a Gabriela comentou dentro do plano de ações. Então, se vocês acessarem esse site, lá tem um relatório do plano de ações com detalhamento de todas essas 8 ações que ela mencionou. E também a página do Instagram da Operação Areia Limpa, que é um dos critérios também para a pessoa ganhar o livro, que nós faremos o sorteio agora. E o próprio Instagram da Abrelp e convido a todos a acessar. A gente sempre disponibiliza materiais super interessantes e que vocês conheçam um pouco mais do setor de resíduos, que é tão importante quando a gente discute prevenção e combate ao lixo no mar. É isso. Obrigada. Maravilha. Meninas, muito obrigada. Foi muito legal, assim. Eu sou muito fã desse projeto de vocês. É lindo demais mesmo. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer, que o pessoal mandou. O Tomita, ele mandou lá no comecinho, perguntando sobre as áreas portuárias, se elas não entraram no levantamento. E aí eu ia pedir até para a Gabi falar de novo sobre isso, que a gente já conversou sobre. Por que a área portuária não entra necessariamente nesse levantamento de vocês? Bom, o projeto ele tinha um objetivo muito específico, que era olhar essas atividades terrestres, mas que não tivessem ligação com atividades marítimas, né? Então, era olhar a malha urbana. O porto, ele, por mais que a gente tenha uma série de controvérsias e tudo mais, o porto ele tem uma gestão muito por seguir regras internacionais e tudo mais. O porto, até de certa forma, tem regras bem rígidas em gestão de resíduos. E tem essa questão dos pellets plásticos, né? Que nós encontramos agora no período de pandemia aos baldes. Bom, os pellets não necessariamente vêm das atividades portuárias, tá? Eles podem vir no transporte, eles podem vir do transporte rodoviário e eles podem vir principalmente dos locais que geram, que produzem
os pellets, né? Vocês têm que imaginar que essas esferolas plásticas, elas têm uma facilidade de transporte enorme, né? Elas são leves, elas são pequenas, elas passam em qualquer buraco e vão parar nos corpos d'água. Então, não necessariamente vem das atividades portuárias, é algo que a gente tem que investigar e, assim, tirar dessa classe, tem que entrar no inventário, mas tem que ser objeto de uma pesquisa muito específica para a gente identificar a fonte. Fora isso, da atividade portuária, a gente não tem mais nenhuma ressalva que interfira nesse resíduo que chega na areia, que era o nosso objeto. Maravilha, Gabi, obrigada. A outra pergunta é da Natasha, ela queria saber sobre aquelas 8 ações que foram feitas. Sei que a Fê comentou, tem tudo lá no relatório, mas se você puder só dar uma comentadinha rápida por elas, para matar a curiosidade. Sei de cor, você acha? Tá tatuado aqui, ó. Já. Foram 3 ações pensadas para as áreas de palafitas. Então, tem as ecobarreiras, né, super comentadas, a criação de agentes comunitários de resíduos. Então, a gente pensou até na capacitação da própria comunidade como coletora do resíduo da porta dos barracos, com os equipamentos de segurança. Isso tudo foi pensado técnica e esteticamente pelo projeto, né? E também interface com programas sociais já existentes lá, inclusão, o próprio pessoal do DIC da Vila Gilda, que tem uma atuação já de muitos e muitos anos de incorporá-los. Então, tinha essa parte de educação, comunicação e a parte técnica de ecobarreiras. 3 ações na praia, e a gente denominou essas ações como uma nova experiência de praia. Então, era o Expo Lixo, que é disponibilizar para o usuário da praia informações do que a gente encontra na areia, né? E isso foi feito pela prefeitura, está lá instalado. Logo que você entra na faixa de areia, em cada canal tem uma placa com uma breve exposição de dados, então a prefeitura fez isso. Nós também recomendamos a instalação dos containers novos com informação, a prefeitura também fez isso já. E o terceiro foi a Operação Areia Limpa, que agora, com as informações, a gente pode trazer uma recomendação melhor. 2 ações nos canais de drenagem, uma delas ecobarreiras nos canais também, né, para barrar antes que o resíduo passe a comporta, então passaria a água, não passaria o resíduo. E também nós brincamos, tipo, o ranking do canal mais limpo. Por quê? A prefeitura, ela tem a Secretaria de Serviços Públicos, SESERP, ela faz a limpeza da drenagem e ela tira muita porcaria da drenagem. E eles sabem exatamente quais são os pontos mais críticos. Então, a gente queria fazer um ranking online onde a SESERP imputasse esses dados, dizendo, o canal 4 é o que mais está dando problema. E a gente fazer essa competição entre bairros para que as pessoas se estimulassem a melhorar o comportamento. E uma ação transversal, regional, que é essa união das 9 prefeituras da Baixada Santista para adotar um comportamento único de monitoramento do lixo que vai para o mar, e isso está sendo construído nesse momento por nós também, um plano de governança para a região. Pronto, checklist, bati. Só um comentário. É ótimo, claro. Eu comentei sobre o relatório de comunicação e cabe destacar que ele veio também para colocar em prática essas ações definidas. A gente escolheu, selecionou ações dentro do plano de ações e o plano de comunicação, as estratégias vieram para colocar isso em prática. Quando a Gabriela comenta do agente comunitário de resíduos, essa inspiração veio muito de várias e várias vezes que a gente escutou da importância dos agentes comunitários de saúde. Esses atores já têm uma inserção nas comunidades, em especial, muito grande. Então, a recepção deles dentro das residências já é muito grande, as orientações são muito levadas em consideração. Então, a gente alinhou isso que já existe para um determinado nicho e trazer isso para resíduos seria muito interessante também. Fer, pode tirar o compartilhamento? Aí a gente volta para a tela. Vemos todos.
Fê, eu até ia fazer um gancho, já ia não, né? Vou fazer um gancho, foi certinho. Eu queria que você falasse um pouco da importância da comunicação num projeto de gestão como esse, né? Existe um manual, já uma receita de bolo, onde eu posso usar e replicar para qualquer tipo de trabalho de gestão de resíduos ou gestão ambiental, enfim, ou não? A gente precisa olhar para outras coisas também. Legal, super importante. Então, como eu destaquei, a Abrelp já vem trabalhando com o pilar da comunicação social já há algum tempo. Aqui tem o nosso manual, que o pessoal vai colocar o link para vocês acessarem. Essa versão é em inglês, mas temos a versão em português no site também. Então, é um manual que trata especificamente da comunicação e engajamento na gestão de resíduos. E dentro desse aprendizado que nós viemos desenvolvendo ao longo desses anos, eu acho que uma mensagem muito importante que fica, um aprendizado muito importante que fica, é a gente migrar da comunicação que foi aprisionada por muito tempo pelo conceito do marketing, da publicidade, que vende, que está relacionado com produto, com dinheiro, e a gente migrar para, de fato, a comunicação social, que ela é muito mais ampla. Então, ela cria relações, ela tem a ver com afeto, ela tem a ver com sentimento. E quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente fala de comportamento, isso tem tudo a ver, né? É o casamento perfeito. Então, nesse manual a gente discute, ele foi desenvolvido no âmbito de um projeto para Curitiba, mas ele é aplicável a diversas realidades. A gente tem aqui algumas ferramentas exemplificadas que são de baixo custo, de fácil acesso, então que destaca, eu convido a todos a acessarem. Isso está ele está publicado no nosso site também, e tem toda uma discussão histórica da evolução da comunicação social e do envolvimento desse pilar na gestão de resíduos. Muito bom. Obrigada, Fê. Mais uma tem aqui. Você comentou que foi aberto um edital e tem mais 6 municípios que vão replicar esse projeto, né? E existe a possibilidade, alguma projeção para que se abra outros editais? Ou agora, como as cidades, os municípios que se interessarem, eles podem implantar esse projeto? Como é que funciona? Bom, então, além desses relatórios que já estão disponibilizados no site do Lixo Fora d'Água, que já trazem muitos elementos importantes para que se torne replicável, né? A gente ainda não tem no horizonte um novo edital para chamamento de novos municípios, mas nós estamos à disposição, né? Assim, nós mantemos um canal bem aberto com a população para que nos acione para orientações, enfim, com todo esse conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo desse projeto, estamos super abertos a compartilhar experiência, enfim. É impossível uma equipe enxuta, é difícil estar em todos os lugares, a gente bem que gostaria, a gente faz esse esforço, mas esse canal de comunicação permanece aberto e quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Maravilha! Surgiu mais uma aqui. Com um projeto tão importante, como engajar a sociedade, prefeitura e outros a tomarem providências e encaminhar a minimização do lixo nessas áreas? Eu ia realmente fazer uma pergunta parecida também, né? Como que a gente consegue agregar, né? Fazer um grupo de todas essas áreas diferentes que precisam ter essa interdisciplinaridade para um projeto de gestão de resíduos? Gabi, você quer comentar? E eu complemento. Ai, se deixar, eu vou fazer um seminário. Assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco as paixões, né? Elas são muito importantes, elas que movimentam a gente, mas nessa área tem muito engajamento, isso é muito bom, mas tem sempre aquele apagar das luzes, né? A hora que aquela pessoa que é extremamente engajada precisa tomar cuidado, precisa tomar conta de alguma parte da vida pessoal e tal, se desmobiliza um movimento todo. Então, o mais importante é que a prefeitura, né, que é a titular do resíduo, ela esteja envolvida em ações de prevenção ao lixo no mar. Precisa envolver, porque além da prefeitura dar o apoio, é ela que vai, depois do mutirão, levar esse resíduo para o aterro sanitário. Então, a gente precisa que a prefeitura esteja engajada, se não à frente, isso é muito importante, tem que ter essa união de esforços, e a gente tem que dar um tom de seriedade no seguinte sentido: é um trabalho voluntário muitas vezes, mas tem que ser um trabalho sério de começo, meio e fim.
é o momento do mutirão, mas depois é o momento de sentar e muitas vezes passar 2 horas contando o resíduo. Mas é essa contagem que vai ficar depois para a prefeitura como um banco de dados que vai ajudar a pensar política pública, que vai melhorar e prevenir essa situação. A gente não pode viver de enxugar gelo, porque é exatamente a situação que Santos vivia há pouco tempo. Mutirões que não cessam de catar lixo. É sempre um número maior que o outro, porque as intervenções no manguezal tiraram quase 1 tonelada, porque as intervenções na praia coletaram 120 quilos, e são números crescentes. Então, assim, você limpa, limpa, limpa e não muda, a gente não pode viver desse status. Precisa ser assim, olha, está diminuindo porque a gente contou que as bitucas estão diminuindo, os canudos estão diminuindo, mas olha, começou a aparecer tampinha de long neck. Começou a aparecer bandejinha de isopor, porque agora ninguém mais come milho com dente. O milho agora é de colherzinha na bandejinha. Quer dizer, a gente tem que criar esse banco de dados para entender comportamento e aí direcionar mercado, direcionar restrição. Não é o banimento pelo banimento. A gente bane o canudinho, mas o canudinho nem é tão problema assim. A gente tem que banir, por exemplo, haste flexível de cotonete, que é um horror. Haste de pirulito, que é um horror. Eppendorf. São coisas que aparecem muito mais que o canudo. Então, essa aliança, né, essa junção de esforços de prefeitura sempre à frente, com organizações afins, que gostam do tema, que querem trabalhar com isso, e essa consistência forma um banco de dados que vai ficar. E não é o Joãozinho, a Maria, o Robertinho que estão à frente. Eles vêm e vão. Esse dado, ele vai ficar. E ele vai ditar a gestão do município, e não o momento acalorado, porque a tartaruga estava com uma haste rígida presa no nariz, né? E eu só queria fazer uma complementação e resgatando também os aspectos da comunicação. Eu acho que o que fica de grande aprendizado para a gente é essa necessidade do engajamento social, porque certas vezes a gente traz soluções que vêm de cima e que não necessariamente vão fazer sentido para essas diferentes realidades. Então, eu posso imaginar inicialmente que a disponibilização de um ponto de entrega voluntária a, 2 quilômetros de um determinado bairro vai solucionar o meu problema, mas se eu começo a escutar as demandas que aquela comunidade já tem, eu percebo que não, que isso não vai ser conveniente, aí resgatando aquilo que nós refletimos da consciência, da conveniência prevalecendo sobre a consciência. Então, eu acho que são elementos que a gente também aprende nesse processo e que são fundamentais para a gente alcançar essa transformação que a gente tanto tenta, especialmente nós que somos do setor, já viemos aí numa luta há algum tempo nesse sentido. Boa, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que não temos mais perguntas por aqui. A gente precisa falar do sorteio. Na verdade, as pessoas estão parabenizando vocês, parabenizando todos os envolvidos ao projeto. De fato, concordaram comigo de que é um projeto muito lindo mesmo. É legal a hora que vocês virem os materiais, entrarem no site, vai ver que é bem mais bonito ainda. E, na verdade, tem só mais uma dúvida aqui que acabou de surgir. Gabriela e Fernanda, vocês são irmãs? Gêmeas, eu tenho a idade da Fer. Só uma piadinha interna aqui, tem mais um elemento, a Brelp, que está escondidinha aí, mas que também quando colocam as 3, assim, já pensam que são gêmeas, né? Temos a idade da Lorena. Eu adoro, eu não reclamo, pode me achar parecida com elas. A Brelp, para contratar, tem que ter esse biotipo, senão ela não contrata, tem que ser parecida lá, muito parecida, você vê, o pessoal não sou... A gente fica, é impressionante. Muito bem. Eu queria agora, então, acho que o pessoal está esperando, né, fazer o sorteio do livro. Enquanto isso, enquanto o staff aí não prepara, eu queria agradecer a todo mundo que participou, teve paciência de esperar pelo o nosso probleminha técnico e depois entrar pelo Zoom e aí ter convidados que não eram especiais, né, que fizeram uma bagunça aqui na
no nosso evento, mas deu tudo certo no final, ninguém mais entrou depois desagradável. Quero fazer um agradecimento especial aí à minha família, tem um pessoal assistindo, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ai, que fofos. Então, um beijo para todos, muito obrigada. Meus amiguinhos que eu convidei também para assistir sobre esse projeto lindo também estão aqui, obrigada mesmo, de verdade. Tem gente que está começando a se engajar na área de resíduos, na área de sustentabilidade, que está assistindo bastante as nossas atividades, então isso é muito legal também. Já adiantando, a gente vai preparar mais eventos aí online, webinários e lives para o pessoal, para o jovem profissional, eu brinco, para o velho profissional também, para quem está Ai, que horror. na área de resíduos, porque assim, a gente está no grupo de jovens profissionais, mas não somos mais tão jovens assim aqui, mas enfim. Que isso, menina? Não se põe para baixo, não. Sim, eu tô aumentando a minha idade, vamos pra cima, né? Não é pra baixo. Tá tudo certo. Verdade, maravilhoso. Tá tudo certo, gente, tudo certo. Mas aguardem, acompanhem as nossas redes sociais, Visual IPD Brasil, porque a gente vai preparar aí mais eventos, tá bom? Nos próximos meses, para trazer cada vez mais o público, aproveitar que essa história de coronavírus trouxe essa frequência maior aí da internet, né? O pessoal que não gostava muito de evento online está começando a entender que dá para fazer também online, né? A gente sente aquela falta do contato, claro, do cafezinho no final, de trocar aquela ideia no final do evento, mas dá para a gente fazer muita coisa online. É legal que dá para participar muito mais gente, né? Então, obrigada a todos mais uma vez, obrigada às meninas, obrigada a Brelp, obrigada ao IPD querido, que é uma turma assim incrível. A gente, enquanto grupo, a gente consegue fazer coisas muito bacanas, muito maravilhosas. Eu fico muito feliz e orgulhosa de estar levando esse grupo e a gente junto conseguir conquistas. Vamos lá? Gabriel, manda ver. Ah, isso tá muito moderno, né? Nossa, eu nem faço a menor ideia. Cadê aquela chuvinha de papel que a gente tinha antes? Cadê, Gabi? Quem é do tempo das cartas da Xuxa pra cima? Aqui, ó. Vou tirar o nominho daqui. Pode jogar isso fora. Aqui, ó, já temos um L. Mota Teixeira. Quem? L. Mota Teixeira. Vamos ver se ela... L. Mota Teixeira. Vamos ver se está curtindo a Brelp. Peraí. Foi o número 57. Checa, hein? Produção, checa aí. Peraí, aqui no meu ponto. Vamos lá. Teixeira. Agora não sei se é a senhora, senhorita, senhor. Teixeirão. Vamos lá. Mas cadê? A Teixeira não tá aqui. Não sendo pra Lauren, tá bom, hein, Gabriel? Não, devia mandar. Eu acho que devia mandar para essa pessoa fazer alguma coisa mais útil da vida. Foi mais de uma, não foi só ela. Eu não sei se ela... Enfim. Peraí que não dá para ver aqui pelo computador. Vou ver aqui pelo celular, peraí. Algo estranho. Vai lá, Gabriel. Bom, mas senão a gente faz... Acho que a pessoa não tá aqui, né? Já tem um ponto negativo. Eu acho que devia fazer para quem assistiu. Eu acho também. Eu acho que devia refazer o sorteio para quem tá aqui. Não, vai checar L. Mota. Você sabe que foi essa pessoa? Você tem outro negócio? Ah, não, desculpa. L. Mota é quem ela marcou. É o Geraldo Araújo. Mas eu... é o Geraldo Araújo. Eu ia achar... Porque eu tava achando estranho, mas ali acho que é quem ele marcou. É o Geraldão. Vamos lá. Geraldo, sacanagem, não tá aqui. Você vê, era o hacker, né? Aí não vale. Geraldo, cadê o Geraldo? Geraldo o quê? Geraldo, só põe Geraldo, já vai aparecer. Geraldo. Tá aparecendo, hein? Ih, vai ter que fazer outro. Eita. Será que ele não segue? Peraí. Vale. Não segue. Parabéns, Geraldo. Perdão, Geraldo. Putz. Vamos Cola lá. murcha. Vamos lá, gente. Quem será agora? Vai. Cola murcha. Regina Moraes. Regina Moraes. É Regina Maria o nome dela. Ó. Aqui, eu acho que não temos nenhuma Regina aqui também. Regina Moraes Gigi.
A Brelp não quer liberar outro Segue a não? Brelp. Vamos ver se segue o Areia Limpa agora. A Brelp não quer liberar outro livro, não, para quem tá aqui? Peraí, produção. Fala com o patrão aí. Cadê Peraí. A mensagem tá Uhum. chegando no ponto ali, só um minuto. Vou mandar uma mensagem pro Carlos aqui, ó. Vai. Que a produção liberou mais um? Liberou? Boa. Liberou? Vambora. Aê! Muito bem. Essa produção é muito boa mesmo, muito A boa. Regina- Eficiente. A Regina segue os dois. Então a Regina. A Regina ganhou. Parabéns, mas Regina. Regina. Boa, Regina. Agora a Tirar um gente faz print aqui agora. dentro? Agora dá pra fazer um sorteio aí, eu não sei, o sistema pega, ou Gabriel, ou não? Sistema, não. Aí vai ser no papelzinho aí. Papelzinho? Ah, meu Não, Deus. não dá. Já Esse é sei, do já sei. Instagram. Faz por número. Peraí. O que você vai fazer, Fernanda? Eu já ia aqui, ó. Tô cheia de papel aqui, Não. ó. Tem 18 pessoas Só que aqui, tem ó. 18 contando com a gente, né? Vai de 1 a Conta 18. até 10. Conta até 10 que eu faço aqui, você vai ver. Vamos lá, gente. Espera só mais um pouquinho. Quem tiver afim do livro, espera um pouquinho. Tá aí, ó. Alguém admite a Natasha aí? Vai, se a Natasha quer o livro. Aceita a Natasha. Vai, Temos vamos aqui uma... O IPD pode participar também? Todo mundo? Eu posso? Claro. O Silvio, pode? Peraí. Pode? Eu quero. Eu vou também liberar quer, os Paty? microfones agora, como acho que está sob controle, vou liberar os microfones. Libera o microfone. Se quiser falar. Tá sob controle agora, Gabi? Vou pedir também. Deixa a gente sortear, gente. Aí eu vou pedir para vocês, se puderem, se não tiver ninguém inapropriado aí, para ligar as câmeras, que a gente vai fazer um print de tela, vai bater uma foto para depois a gente postar. Quem quiser, né? Claro, quem não quiser, fica à vontade. A Mayara sugeriu pra gente mandar pros hackers com foice, martelo e uns flocos de neve. Muito bom, muito bom. Vou mandar com... Ah, meu Deus, esses hackers. Olha o mimo! O mimo tá Pronto, aí. já fiz. Olha lá. Fez? Então Fiz. vai. Mexe aí. Balança. Natasha, Thaís. Vamos ver quem vai ganhar. Quem não aparecer no vídeo não vai valer. Vamos sortear de novo, hein? Lorena. Ai, meu Deus. Ih, saiu A minha letra que ninguém entende. a Bianca. Bianca. A Bianca ganhou. Aê! Bianca. Boa. Muito bom. A Bianca tava com a câmera ligada? Bianca. Ih, era um critério. Era um Então, critério. era um Pronto, foi critério. desclassificada. Classificada. Bianca, não acredito. Bianca, justo você. Tá lá. Vamos Parabéns. fazer de novo, vai. Como assim? O de novo? Vamos outro. A Bianca não ligou a câmera, sumiu. Depois eu dou uma Então dá um bronca tempinho nela. pras pessoas, dá um tempinho pras pessoas. A Bianca Que é dó! nossa YP também. Vai, vou puxar a orelha dela. Ah lá. Gente, mas é assim, vamos limar mesmo? Só pra todo mundo mostrar a Só carinha pra aí. ser cruel. Não, tá bom, eu vou ser boazinha. Bianca, olha, só que você é muito legal. Coitada! Só por causa disso. Vai Ela ganhar. mandou Ela foto tentou ligar o áudio, mas deu pau. Ela falou que pode ser outra pessoa. Ai, que fofa. Tá bom. Ela falou. Bianca, depois a gente tenta a produção arrumar outro pra você. A gente tenta um. A gente tenta um. Vai ter que avaliar. A gente tenta Tá. um pra cada membro. Um pra cada membro, a gente tenta. Vai. Liguem as câmeras, hein? Senão não vai valer. Tem gente que não tá com câmera, tá no desktop. Põe uma foto. Não, tem que ser democrático, vai. Tá bom. Tá aqui, já tá aqui guerreiro, guerreira. É o que eu me Olha quem inspirei. apareceu. Olha, um suporte a Brelp. Lá Tem vai. alguém que queria entrar agora, bem na hora do sorteio. Amanda! Saiu? Não tô vendo, não tá aparecendo pra mim. Amanda. Parece quem não tá com Amanda. câmera. Amanda Cuba. Boa, Bonitinha. Vai ganhar, pronto. Amanda vai ganhar, Amanda. É minha vizinha. É sua vizinha. Ganhou. É minha Ó, vizinha. Fer. Então a Fernanda te leva. Muito bem. Ai, ganhou um abracinho ainda.
Muito bom. Ó, tá agradecendo e dizendo que vai ler com carinho. Gente, muito obrigada. A gente faz essas brincadeiras, mas é que o grupo de jovens profissionais, ele é assim mesmo. Ele não é tão formal assim, né? A gente gosta sempre de fazer mais umas brincadeiras, de ser um pouco mais desencanado mesmo. Então, isso vem com a gente nas nossas atividades, né? Gente, obrigada. Não vou mais tomar o tempo de vocês. 8h31. A gente tinha combinado, né? Quando fosse começar às 6h30, queríamos no máximo até às 8h30. E ó, Bianca. com todos os Bianca. problemas, a gente está aqui. Beijo para todos. Muito obrigada e aguardem os próximos. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu. Até a próxima. É.